Olá a todos, sou Josi Trongeisler, jornalista da Fundação ProRim. E eu sou Marcos Alexandre Vieira, médico nefrologista. E esse é o ProRimcast, o videocast sobre saúde e prevenção. Dia 20 de junho é o Dia Mundial do Câncer de Rim. Essa doença representa aproximadamente 3% dos cânceres malignos em pessoas adultas, geralmente entre 50 e 70 anos de idade, e é 2 vezes mais frequente nos homens que nas mulheres. No Brasil, são cerca de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes todos os anos. Para falar mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o Dr. Roberto Caldas Belos, oncologista clínico com formação pela USP de Ribeirão Preto, atua na clínica do Centro de Hematologia e Oncologia de Joinville, Centro Hospitalar Unimed e no Hospital Municipal São José. E Ivandro Bonetti, professor da IFSC, que descobriu a doença em 2023. Dr. Roberto e Ivandro, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Então vamos começar com o Dr. Roberto, já que o tema é câncer. Esclarecer o que é o câncer. Bom, o câncer, na verdade, ele é um termo para mais de 200 tipos diferentes de doença. São doenças com base genética, não necessariamente hereditária. Genética quer dizer que há uma alteração genética nessas células que faz com que elas cresçam de maneira desordenada, né? E além do crescimento de maneira desordenada, elas invadem tecidos ao redor e têm a capacidade de se estender à distância, causando o que a gente chama de metástase. Pode ser um câncer benigno, maligno, ou como é que a gente pode classificar esse... O termo câncer, no geral, a gente usa para essa multiplicação desordenada de células de cunho maligno, né? A malignidade vem dessa possibilidade do tumor invadir tecidos vizinhos ou se espalhar à distância. Quando a gente fala de benigno, a gente fala no geral de tumores. Tem um crescimento desordenado também, né, multiplicação celular, porém ele não tem essa capacidade de invasão e de extensão. O nosso foco aqui é um órgão específico, o rim. Existem diferentes tipos de câncer de rim, doutor? Como é que é? Sim, existem alguns subtipos do câncer renal, né? O mais comum é o de células claras, que acomete a incidência de 70% a 80% dos casos de câncer renal. Em segundo lugar, de 10% a 15% são os cânceres papilíferos. Em terceiro lugar, são os cromófobos, de 3% a 5%. E com 1% dos casos, mais ou menos, são os tumores de Bellini, que a gente fala que são dos ductos coletores. Isso daí é só uma distribuição da incidência desses tipos. Ô Ivandro, a gente está conversando sobre uma doença da qual tu vivenciou agora no último ano agora, né? E uma das perguntas que a gente tem aqui para conversar com o Dr. Roberto, mas eu acho que é interessante você participar, assim, existem sintomas do câncer de rim, né? Então, como é que aconteceu? Você sente quando estava ali fazendo o teu check-up, como é que foi a tua história aí? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É muito bom, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês falando sobre algo que aconteceu na minha vida que inesperadamente mudou totalmente o caminho, a forma de encarar a vida, né? Eu não tinha nenhum sintoma, foi uma doença totalmente inesperada. Fui fazer um exame de rotina e acabei descobrindo um nódulo, e aí começa um momento de muita incerteza, de muitas dúvidas, de muita angústia, mas se tornou um momento de aprendizado e de superação. Mas não havia sintomas nenhum. Conversando com um urologista, ele falou que é muito comum, né, nesse tipo de doença ter sintomas como dores nas costas, sangramentos, mas não tive em nenhum momento nenhum tipo de dor que me levasse a procurar uma ajuda médica em função de algum sintoma. Foi um achado totalmente inesperado. Um check-up. Um check-up, de um exame de rotina. É uma doença com poucos sintomas mesmo, né? Exatamente. Essa é uma questão clássica do câncer renal, que 70% dos pacientes descobrem a doença de maneira incidental, né? A gente fala de uma tríade clássica de sintomas que estão relacionados com o câncer renal, como já foi dito,
que é uma massa abdominal palpável, hematúria, né, ou seja, sangue na urina, e uma dor lombar, geralmente mais para lateral. Essa tríade clássica de sintomas, ela só aparece em 7% dos pacientes. Então, a grande maioria não tem sintomas ou poucos sintomas. Muitas vezes o sintoma pode estar relacionado também com síndromes paraneoplásicas, que a gente fala, ou seja, são sintomas que acontecem junto com o tumor, como febre, como anemia, né? Pode acontecer, ou no caso de doença metastática, uma dor óssea, por exemplo, que já pode ser sinal de uma metástase óssea, né, causada pelo tumor renal. Se é uma doença com poucos sintomas, o importante realmente é esse acompanhamento periódico, né, doutor? Fazer exames de rotina. Como é que as pessoas podem fazer para se prevenir? A prevenção, ela não é tão simples, né? Justamente por não ser um tumor tão incidente, é difícil que a gente diga qual seria o exame adequado ou qual a periodicidade adequada para você fazer os exames e ficar atento com esse tipo de problema. Acho que o grande segredo é sempre estar atento ao seu corpo, né? Alguma mudança, algum padrão que se altere, e no caso de ter alguma solicitação médica de algum exame, fazer o exame logo que é solicitado. Às vezes as pessoas protelam a realização de exames e na descoberta ir atrás do tratamento para que consiga a cura o mais rápido e mais fácil possível, né? Talvez também as pessoas saberem que existem alguns fatores que podem ser desenvolvedores da doença. Exatamente. A gente divide isso entre fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? Os não modificáveis têm a ver com a idade, a gente vai envelhecer independente do que a gente faça. Homens têm maior risco de ter câncer de rim do que as mulheres, então é um outro fator de risco não modificável. Síndromes genéticas que estão muito ligadas com o câncer renal também são não modificáveis. E aí os fatores modificáveis, que são os interessantes, né, que acho que todo mundo consegue melhorar na sua vida para que reduza o risco, principalmente com o câncer renal, tem 3 fatores importantes, que é o tabagismo, a hipertensão, né, e obesidade. Então, parar com o tabagismo, né, tentar manter um peso adequado, né, e cuidar da hipertensão também são coisas que a pessoa pode fazer que podem modificar a história dessa doença. Ivandro, o doutor falou de alguns sintomas, alguns hábitos, né? Tu tinhas algum hábito que possa ter levado à doença renal ou algum fator genético, hereditário? Alguém da tua família também já desenvolveu esse tipo de câncer? Então, nesse momento da descoberta do câncer, né, que é algo bastante recente, hoje fazem 165 dias da cirurgia, que foi exitosa, né, tive que tirar um rim, mas salvou o resto da vida toda, está preservada, né? Então, conversando com um urologista, ele me apontava que classicamente, né, como o Dr. Roberto traz, são 5 gatilhos para um câncer renal. Isso na visão médica, né? O primeiro gatilho é hereditariedade, que segundo ele, como o Dr. Roberto comentou, é um dos fatores, mas ele criou uma escala matemática dizendo que 15% dos cânceres de rim tem a ver com a questão hereditária. E os outros 4 gatilhos são gatilhos rotineiros, né, que a gente acaba tendo hábitos que não são saudáveis e que podem, né, desencadear um câncer, que é a questão da má alimentação, né, e aí tem a ver com a obesidade, a questão da falta de exercícios físicos, né, a questão do estresse, que a vida se torna cada vez mais intensa com o passar do tempo, né? Então é um gatilho muito forte, e a questão do sono, né? O sono reparador. Então esses, tirando o gatilho da hereditariedade, os outros 4 eu estava totalmente engatilhado, né? Mas eu nunca tive nenhum caso na família de câncer especificamente em rim. Então, como eu estava conversando com o Dr. Roberto antes da nossa conversa, a gente que tem câncer tem um péssimo hábito de achar que a gente é culpado de alguma coisa e tentar buscar alguma razão da existência dessa doença. E o importante é não querer encontrar isso, porque não faz o menor sentido. Sim cuidar, ter hábitos saudáveis, porque realmente isso fortalece completamente as possibilidades de cura dessa doença, né? Você falou uma coisa interessante, né? Que é você não se culpar, ter uma rede de apoio, né, no teu tratamento, e também, obviamente, se estruturar emocionalmente, né? Com certeza você também
passou por isso e deve ter um recado para ajudar as pessoas também, né, que possam estar vivenciando ou que... Sem dúvida, o câncer é uma doença que ela muda completamente não só a tua rotina pessoal, mas a rotina familiar. A descoberta, eu costumo usar a metáfora de um abismo, né? Abre um abismo e você não sabe se você se joga por um lado ou se salva por outro, né? É uma coisa muito forte. E o grande problema do câncer é a questão psicológica, né? A gente costuma falar em casa que tudo é uma unha encravada, você acha que é uma associação ao câncer, né? Então, é muito importante a questão psicológica, né? E a rede de apoio, principalmente de família, é fundamental, né? E é uma rede que tem que se formar mesmo, é uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Além da família, a questão médicos, enfermagem, fisioterapia, psicólogo, nutricionista. Então, essa rede de apoio é fundamental para te colocar no eixo novamente, porque é uma doença assim que psicologicamente ela te destrói muito. Porque quando a gente tem uma doença como essa, a gente tem o péssimo hábito de ir na internet e buscar informação. E a internet é uma terra de ninguém. E você só vai encontrar coisas ruins, não vai encontrar cura na internet. Então, é um hábito que eu, pelo menos, deletei. Não confiar em nada que venha, que não seja de uma conduta de um profissional da saúde. É fundamental. Doutor Marcos, antes o Ivandro falou que retirou um rim. Hoje vive só com... É possível isso? Para a gente esclarecer a quem está nos ouvindo. Nós temos 2 rins, né? Habitualmente. A gente até pode nascer com um rim só, isso acontece, né? Mas nós temos os 2 rins, cada rim tem 1 milhão de células funcionais, de uma unidade funcional chamada néfron, né? E a gente pode, né, retirar um rim e viver com um rim só. Claro que a função de um rim só, ela pode ou não estar preservada. Isso vai depender de cada pessoa. Mas o rim, ele inclusive numa pessoa que está saudável, vivendo de uma maneira tranquila do ponto de vista funcional renal, ele pode inclusive ser um doador de rim, né, em vida. É um dos tratamentos que a gente faz para a doença renal crônica, né? Um familiar, uma pessoa querida pode doar para aquele seu parente ou até um amigo muito próximo, né? Dentro das regras, né? Mas existe obviamente o risco de se desenvolver, né, alterações de função e necessidade de cuidar desse rim que ficou, né? Isso é uma situação que pode acontecer quanto maior a idade, os fatores de risco, isso pode eventualmente. Às vezes você tem função renal preservada quando você tem os 2 rins e aí quando você tira o rim, um rim sente, né? E você precisa daí cuidar um pouco mais da sua vida. E aí tem que ter um acompanhamento, né? Como é que é esse teu acompanhamento, Ivandro? Um rim só agora, como é que acontece esse processo? Então, periodicamente, as idas a um oncologista, né? Não deixo de ter esse atendimento, mas também com um nefrologista. E a equipe da ProRim foi, assim, fantástica no atendimento, né? Toda a equipe de nutricionista, de psicólogos, de enfermeiros, de médicos, e isso também fez uma grande diferença, né? Mas agora é uma rotina completamente diferente, no sentido de que sempre tem que fazer exames periódicos para acompanhar a evolução do quadro da doença. É uma doença que ela continua existindo, né? Ela, na verdade, eu fui paciente, ainda sou paciente oncológico, mas também como o doutor falou, né? O rim que ficou deu uma balançada e acabou dando uma insuficiência renal. Então, é uma doença que teve uma consequência um pouco mais grave por conta também da insuficiência renal. Mas agora é acompanhamento médico para preservar a qualidade de vida. E, doutor Roberto, o Ivandro teve um caso de descoberta do câncer, logo realizou a cirurgia e hoje ele acompanha, né? A gente pode dizer que está curado do câncer, precisa de um acompanhamento, né? Mas quais são as formas de tratamento do câncer de rim? O câncer de rim, até pouco tempo atrás, a única maneira de ser tratado era com cirurgia.
Então, a única terapia eficaz até pouco tempo atrás era a cirurgia, operar, retirar o tumor e o acompanhamento depois para ter certeza que a doença não voltaria. Nos últimos anos as coisas mudaram muito. O câncer de rim ele não é tratado com a quimioterapia convencional, como a gente conhece, aquela quimioterapia que cai o cabelo, que causa um enjoo. Ele é um tipo de tumor que ele é sensível a certos tipos de medicação, como comprimidos, que são inibidores de tirosina quinase, que foram os primeiros tratamentos que surgiram. E hoje em dia, com o advento da imunoterapia, que é um tipo de tratamento que lida com o sistema imune da pessoa, como se ensinasse o sistema imune da pessoa a atacar o tumor que está no seu próprio corpo. Então, a imunoterapia é uma ferramenta fantástica e nova e que é muito eficaz nos tumores renais. Em algumas circunstâncias também a gente pode lançar mão da radioterapia em situações específicas, né? Paciente com um tumor que não foi operado, mas que está sangrante, você pode fazer uma radioterapia ali local para fazer uma hemostasia, uma parada do sangramento. Paciente com metástase óssea, com dor, você pode fazer uma radioterapia antiálgica também para aliviar essas dores. Então, seriam esses eixos, a parte medicamentosa, comprimidos e imunoterapia, radioterapia em alguma situação eventual e ainda o procedimento que é o curativo, né, ainda é a cirurgia. Então, para a gente tem o achado lá do nódulo, o urologista vai avaliar para cirurgia e se ela for curativa, ele vai optar por ou cirurgia aberta ou vídeo ou robótica. Isso acho que é um outro tema de um outro assunto que a gente traz um urologista aqui para conversar com ele, né? E aí, num segundo momento, o oncologista avalia as possíveis intervenções medicamentosas. Exato. A gente costuma graduar o risco dessa doença voltar. A gente tem alguns critérios que a gente utiliza de risco, que a gente chama, que são riscos inerentes ao tipo do tumor, ao grau, à agressividade dele. E baseado nisso, se o paciente for de um risco que a gente chama de intermediário alto ou alto risco para recidiva, pode ser lançada a mão da imunoterapia como uma adjuvância, como um tratamento complementar. Não é para todos os pacientes, nem todos têm esse benefício, mas os que são de alto risco podem se beneficiar. Então, você fazendo imunoterapia por 1 ano, você reduz o risco dessa doença retornar. Se não for o caso, é só acompanhamento, né? E se tudo der certo, como vai correr na maior parte das vezes, nunca mais volta e nunca mais vai ter incômodo. No caso de surgimento de doença, aí a gente pode lançar mão dos comprimidos de tirosina quinase ou da imunoterapia aí como efeito paliativo, né? Para prolongar a sobrevida e etc. A gente que trabalha na área, a gente vê o quanto evoluiu os tratamentos oncológicos aí, né? E também na área do câncer de rim, né? Para ajudar os pacientes. Uma coisa bem interessante, José, que eu acho que é importante a gente falar, que as pessoas procuram muito a gente para saber a respeito do cisto renal ou do nódulo renal, né? O cisto, ele é um achado que pode acontecer com uma certa frequência nos adultos, né? Os cistos simples, né? Não aquele rim cheio de cistos, né? Quando o rim é cheio de cistos dos dois lados, a gente pensa em doenças genéticas, que é a doença renal policística do adulto, que é uma doença que precisa de uma atenção especial, porque ela é uma doença crônica que leva a pessoa a perder função renal. Mas os cistos simples são cistos benignos, que são lineares, redondinhos, que não tem problema. Mas quando você tem um achado de um nódulo, daí este nódulo, né, essa massa renal, precisa ser daí tomografado e investigado, né, que é uma da... Como ele é detectado, né, Roberto? Acho que é importante isso, essas coisas. Como a gente falou, no geral, é um achado incidental de algum exame de rotina. E eu acho que o exame que mais detecta tumores renais deve ser a ultrassom, porque é um exame muito utilizado para diversas causas e massas renais são bem vistas no próprio ultrassom, né, por serem sólidas e tudo mais. Então, imagino que deve ser o exame que mais acaba detectando incidentalmente esse tipo de problema. Tomografias também conseguem identificar com facilidade, ressonância. Então, é um paciente que está investigando ou fazendo exames de rotina que acaba encontrando esse nódulo sólido ou massa renal. Ivandro, a gente vê que
Você trouxe alguma coisa aí, o que é isso? Pode explicar para nós? Como a gente falava antes, né, a questão do tratamento terapêutico, né, tudo é muito importante. Eu passei por uma fase muito complicada, porque a doença ela foi diagnosticada no dia 1º de dezembro, agora do ano passado, e acabei tendo que passar o Natal e o Ano Novo internado na área de isolamento do Hospital Dona Helena. E fui muito bem atendido, e as coisas que iam se sucedendo colocavam a gente, eu e minha esposa, cada vez mais de pé. E assim, detalhes que aconteceram que a gente não dá importância no dia a dia, mas como o tratamento terapêutico faz parte também não só dos medicamentos, dos procedimentos médicos, mas do atendimento que a enfermagem humaniza nisso tudo, né? Porque é uma doença muito pesada. E eu costumo dizer que eu carrego os meus troféus. Eu trouxe aqui alguns troféus que eu recebi da copeira do Dona Helena, né? A Neuci, que eu nunca esqueci. Uma pessoa invisível, né? A copeira num hospital é uma pessoa invisível. E todo dia ela trazia um copo de café e junto sempre uma mensagem de esperança. Porque nessas horas, o que a gente mais precisa realmente é a esperança na medicina, mas também a esperança de que Deus tem um caminho e um propósito para a gente. E aí, esses são os meus troféus, que eu carrego aonde eu for, eu carrego e mostro, né? E eu fiz um acordo com a Neuci, porque a terapia, pela insuficiência, exigia que não tivesse alimentação muito rigorosa no tempo. E como era Natal, eu falei, poxa, você tem que me arranjar uma ceia de Natal. E ela conseguiu. Então, eu tinha um acordo com ela. Olha, vou tornar você cada vez mais visível. Tem um propósito de mostrar, né, levar a doença não com o lado negativo da doença, mas um aprendizado. Superação, acima de tudo, né? E dar voz à doença para que as pessoas possam entender que existe um prognóstico, né? Um prognóstico positivo. A gente só ouve falar do câncer na parte ruim da doença, né? A morte, claro que a morte é inevitável, né? Mas a medicina, como vocês falaram, evoluiu muito e tem muitos procedimentos que podem ajudar se não curar, pelo menos mitigar a doença, né? E como o doutor disse, criar uma qualidade de vida e uma sobrevida à pessoa, né? Então, esses são os meus troféus. É um tratamento humanizado, né, doutor? Legal, faz toda a diferença. Isso faz a diferença. Eu acho que dentro do que a gente falou anteriormente, uma equipe multidisciplinar, né, que a gente sempre preza, né? Psicólogos, nutricionistas, enfermeiros especializados na área, médicos, né? Toda essa equipe com certeza te ajudou lá, os teus médicos que te trataram, né? O próprio hospital e sua equipe, e tenho certeza que isso te deu uma força grande também no dia a dia, né? Isso faz parte de superar o momento. Parabéns aí, né? Porque realmente é uma história muito importante para se falar, e aqui quero deixar registrado que o Ivandro, ele é o propulsor também talvez dessa conversa, porque ele é um estimulador para que se fale sobre o assunto, ele promove ações. O Ivandro é professor lá do IFSC, que também trouxe esse assunto para os alunos do Instituto. Então você pode até falar um pouco disso, porque eu acho que é tão importante isso que traz o alerta para a população, porque a gente está falando aqui de um dia especial, né, que é o dia 20, né? 20 de junho. 20 de junho, que é o Dia Mundial voltado ao alerta do câncer de rim, né? A gente estava conversando em off com o Dr. Roberto que nós temos profissões que são fantásticas, né? A gente fala que a medicina, a gente tem certeza que a medicina ela evoluiu tanto que ela realmente salva muitas vidas. E eu atuo com a educação, né? E no lado da prevenção, tudo que a gente puder fazer para prevenir as ações dessa doença são fundamentais. E como o doutor falou, a gente já fez algumas atividades em conjunto, né? Nós lá no Instituto, a ProRim sempre sendo parceira, fizemos algumas atividades de conscientização, e a gente está cada vez mais forte nesse sentido de divulgar a doença, né? A gente sabe que é aquela história do passarinho apagando fogo na floresta, né? Carrega água no bico lá, não vai apagar o incêndio, mas a sua parte está sendo feita. E se a
a gente conseguir salvar uma vida, 2 vidas, quantas vidas a gente puder, esse é o nosso papel, né? De divulgar informação que de maneira direta a gente pode atuar buscando formas de salvar vidas, né? Que é o mais importante. É isso. Doutor, a gente falou no caso do Ivandro, perdeu um rim, né? Não significa que tem que fazer hemodiálise, porque o outro rim está funcionando. Mas no caso de ter mais complicações, um paciente que passou pelo câncer de rim está apto ao transplante também de rim? Como é que funciona isso? Não, que, como você disse, né? Só se você tivesse a perda dos 2 rins, né? Aí, inicialmente, o tratamento seria a substituição renal através dos métodos de diálise, né? Hemodiálise, diálise peritoneal, porque ninguém em vigência do risco de ter uma doença oncológica, ele pode ser transplantado porque aí você vai diminuir muitas defesas da pessoa e aí a redução das defesas pode piorar um câncer, né? Mas depois de definido pelos oncologistas, o paciente está curado, né? Aí a gente submete ele a uma avaliação, né? Para poder ou não transplantar. Daí, dependendo da doença oncológica, você tem tempos para definir o transplante renal, né? Mas não se fecham as portas para o transplante, né? Muitas pessoas acham isso, né? Poxa, se eu tiver câncer eu não vou mais poder transplantar. Não é isso, né? Ele precisa primeiro, né, do especialista aqui, do Dr. Roberto, né? Para depois a gente, né, buscar esse processo do tratamento do transplante. Mas eu acho que uma coisa muito importante é que todo paciente que fez a retirada do rim, né, ele deve acompanhar depois a função do seu rim com um médico nefrologista, né, porque é extremamente importante que ele faça esse cuidado para prolongar e não precisar, né, de fazer uma substituição do seu rim. Esse é o grande objetivo, né? Fazer uma dieta apropriada, atividade física. Existem medicamentos hoje que você preserva a função renal. Então, talvez esse seja. E uma grande evolução no tratamento, desde as cirurgias laparoscópicas e agora com a cirurgia robótica, é que você não tira mais todo o rim. Antigamente você tirava todo o rim nas cirurgias do câncer, né? Que até o Ivandro contou aqui. Mas às vezes você, dependendo do tamanho, né, você pode preservar parte do rim também, né? Então são coisas diferentes, né? Tratamentos diferentes. Cada etapa é uma etapa e um desafio, né? Ivandro, então, de acordo até com o que o doutor Marcos falou dos cuidados que a gente precisa ter depois, né? Você deve ter mudado muitos hábitos de vida seus, né? Sem dúvida. O que mais mudou, assim? Como é que era a sua vida antes e o que é hoje? E até questão de não só hábitos de vida, mas prioridades mesmo da sua vida. Assim, como eu falei, são 2 doenças distintas no meu caso, né? Teve o câncer renal, onde o oncologista acabou recomendando que a vida seguisse de maneira normal, claro que com alguns cuidados, né? Mas o que pegou no meu caso foi a insuficiência renal que veio posterior à doença do tumor, né? Ao câncer, melhor dizendo. E essa sim, ela tem uma consequência mais grave, mas no sentido da alimentação, no sentido dos cuidados, né? Para preservar essa função renal. Hoje eu estou com uma capacidade de filtração em torno de 34%, né? Segundo o que o nefrologista comentou, se não houver cuidado, se a doença evoluir, né, continuar evoluindo, ela chegando a uma capacidade de em torno de 15% começaria um processo de hemodiálise, né? Até onde a gente não tem um entendimento clínico, né? Mas são só o que foi repassado. Então, o cuidado de preservar a função renal, porque a consequência, inevitavelmente, seria uma hemodiálise, né? E agora que o doutor comentou sobre transplante, né? Eu naturalmente, né? A gente procura todas as informações, eu conversando com a doutora Marina, que é a sua colega, né? Falei, doutora, então, o transplante é perfeito no meu caso. E ela comentava, olha, 90% dos pacientes vêm achando que é como substituir uma peça do carro,
né? Troca e resolve. E o transplante é a última cartada, né? Então, a gente tem que ter cuidados para evitar a hemodiálise, cuidados para evitar o transplante, porque não é bem assim, né? A vida muda completamente. E assim, né? No meu caso, eu sempre tive uma briga com a balança. Eu nunca fui tabagista, nunca fui de consumir bebidas alcoólicas, mas, né? Eu era um glutão, né? Comia muito, muito. E sempre tentei brigar com a balança, né? E hoje a briga ela se tornou suave porque é uma questão de preservar a vida. Então, ficou muito fácil controlar o peso porque realmente, se não cuidar, as coisas pioram, né? E então, o cuidado é natural, né? Alimentação bastante controlando sal, controlando açúcar, mas sem nenhuma paranoia de não poder viver, de não poder curtir as coisas boas da vida, né? Obviamente que o fast food deixou de ser uma prioridade e é como diz a Giana, né, nutricionista, né, a doutora Giana aqui da ProRim, pode tudo, de maneira mais controlada, pode tudo, né? E ela usa uma frase que eu adotei como uma frase de vida, né? Desembale menos e descasque mais, né? Então a vida se torna mais fácil quando a gente tem hábitos mais saudáveis, né? Na vida a gente tem duas maneiras de aprender, ou pelo amor ou pela dor, né? Era mais fácil aprender pelo amor, e aí era mais fácil fazer isso desde jovem, mas agora aprendi com a dor, mas isso tudo não importa, não importa é que as coisas continuam acontecendo, a vida continua acontecendo, é claro que dá um turbilhão, mas depois as coisas vão se encaixando e as coisas vão dando certo com o tempo. Na vida, né, a gente pode ter... A gente está lidando com riscos, né? Então, não significa que tudo que a gente fizer vai ser um contrato que tudo vai dar também certo, que não vão ter desafios pela frente, né? Então, a gente tem que sempre buscar diminuir risco, mas faz parte do ser humano, né? Os desafios de cuidar da sua saúde, né? A gente conversou um pouco sobre isso antes em off, antes da gente iniciar a gravação, justamente isso. Tem uma série de hábitos que são bons para várias coisas na vida, né? Como atividade física, como comer bem, descascar mais, né? Desembalar menos. Então, evitar o tabagismo, né? Cessar o tabagismo, reduzir a ingestão de bebida alcoólica, mas não é um contrato, né? Com Deus, eu fiz isso aqui tudo certinho, então tudo vai dar certo. Não, eventualmente pode acontecer problemas, mas você melhora as suas chances. E mesmo que aconteça um problema, você estará numa situação de saúde boa para enfrentar um problema que surja, né? Então, a gente diminui os riscos, né? Que aula, né, doutor? Aprendemos um monte aí. A gente vai se encaminhando, então, para o final do nosso ProRimcast. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Nós agradecemos, né, doutor? E, doutor Roberto, suas considerações finais, então? Algum recado que o senhor quer deixar aí para os... Fico feliz pelo convite, né? Lisonjeado por estar aqui, ter esse bate-papo, conhecer esse exemplo aqui que é o Evandro, né? Desejo muito sucesso para ele nessa jornada aí de mudança de vida. Tudo vai dar certo, com certeza. E muito feliz por estar aqui. Ivandro, suas considerações? A gente tem a mania de achar que um câncer é o fim da vida, né? Mas existem muitas possibilidades. É muito importante a gente se apegar com a questão espiritual. Muito importante a gente confiar nos médicos. É muito importante a gente ter o apoio familiar. No meu caso... minha esposa que conseguiu me colocar de pé, porque foram momentos muito terríveis. E também o apoio de amigos, né? Nessas horas você vê quantos amigos você tem, né? Eu ainda sou agraciado por ter uma profissão abençoada, que a docência, ela tem justamente isso, né? Eu sou um contador de história, então só me permite uma história final, né? No final do ano passado, ali dia 12 de dezembro, que foi véspera da cirurgia, eu estava numa aula e escrevendo cartas de despedidas. Olha como a mente ela vaga por um caminho totalmente assustador. Fiz carta de despedida para minha esposa, para os filhos, para pais, para os amigos. E nesse dia tinha uma prova de recuperação de um aluno e eu fui de casa para o trabalho pensando, eu preciso que Deus me dê uma orientação. Minha vida acabou, o que eu vou fazer? Câncer. E aí, ao ponto de desistir da vida, eu falei, não, chega, não vou lutar contra isso, é um desígnio de Deus e é inevitável morrer, então fazer o quê? É isso aí o meu caminho. E uma visão de desistência da vida mesmo. E aí um aluno entrou na sala e falou, olha, eu só vou assinar a prova e vou embora.
Eu falei, mas por que você vai desistir? Tu chegou até aqui e vai desistir? Eu falei, não, eu não tenho capacidade. E aí o aluno fez a prova e inesperadamente tirou 10. E aí aquilo foi uma resposta, né? Uma resposta a um pedido que eu fiz a Deus e falou, me dá um sinal. Então, pô, se um aluno, né, conseguiu tirar 10 e sobreviver, por que eu não vou conseguir também? Então, a partir daquele momento, eu falei, não, respira, se inspira porque tem vida ainda. E aí, ontem, conversando com a minha esposa, eu falei, sim, aquelas conversas de casal, né? O que você mudaria? O que você curte em mim, né? E aí minha esposa falou, olha, uma coisa que eu não mudaria em você é a tua capacidade de viver. E aquilo me deu mais força ainda, né? Então, um recado, assim, para quem tiver essa doença, encare os fatos, mas com positividade. Não adianta a gente ficar pensando que as coisas piores vão acontecer. A parte espiritual e a positividade, elas são molas propulsoras por uma vida diferente. E é importante a gente encarar que a doença ela tem um lado bom, que é um aprendizado que ela traz consigo, né? Então, é isso. Obrigado pelo convite, obrigado, doutor, pelas palavras, né? Um prazer conhecê-lo e deixar assim, já alinhavado, doutor, que essas minhas vontades de falar sobre a doença vão continuar. Eu ainda tenho um sonho, doutor, eu acho que a gente pode talvez juntar esses sonhos, né? Eu ainda quero pintar a cidade de verde, né? Março é o mês da consciência da doença renal e eu tenho um propósito um sonho de as áreas públicas da cidade nesse dia 10 de março, né? Torná-las verdes. Quem sabe a gente possa fazer isso juntos. Estarem iluminadas. Legal. Dr. Marcos. Parabenizar, né? Agradecer, parabenizar a história aí do Ivandro, né? A equipe, né? Toda essa tua história com os teus médicos que cuidaram de ti, do que você trouxe aqui, né? Isso é tão legal a gente poder aqui mostrar para as pessoas que tem um caminho, né, Dr. Roberto? E trazer muita informação de qualidade, né? Parabenizar aí o Dr. Roberto, porque a gente tem esse propósito aqui de levar para as pessoas uma educação com qualidade, então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho do CHO, né? Vocês são uma referência aqui para a gente, e essa força aí, Ivandro, com certeza inspira e motiva a gente cada vez a fazer mais. Vamos todos de mãos dadas aí, fazer mais pelas pessoas, né? Eu acho que essa é a nossa missão, salvar vidas, né? E a gente pode fazer cada vez melhor, né? E juntar mais gente. Quanto mais pessoas juntas, mais a gente vai ajudar a fazer a diferença, né, Josi? É isso aí, doutor. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Obrigada a você também que está nos assistindo. Não deixe de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais. E envie suas sugestões para comunicação@prorim.org.br e até o próximo programa.